Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Sábado, sábado com Maria. É oportuno pedirmos a intercessão de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Até a próxima sexta-feira, teremos a companhia de um grande pregador das Sagradas Escrituras, o profeta Isaías. Tá bom? De hoje, deste sábado, até a próxima sexta-feira, a primeira leitura será extraída do livro da profecia de Isaías. E com toda certeza será uma bênção. Será uma bênção até pela leitura já de hoje. O grande chamado, a grande vocação de Isaías, que se dá em meio a uma teofania. Ele conta para nós uma experiência que ele teve com Deus. Como foi o seu chamado? Ou seja, alguém que teve um encontro com Deus dessa magnitude é alguém que tem muito a dizer para nós. É alguém que passa, que transmite para cada um de nós a sua experiência, o seu mergulhar no oceano do Espírito. Então, o meu apelo é que todos nós, ao longo desta semana, possamos mergulhar nesse grande mistério que o profeta Isaías mergulhou. Que possamos aprender dele e com ele a experimentar, a temer e a tremer diante daquele que é santo, santo, santo. Aquele que com a sua glória enche toda a terra. Aquele cuja orla do seu manto penetra o templo. Toda vez, queridos, que leio esta passagem de Isaías, que é o capítulo 6, não é? Capítulo 6, do 1 ao 8, de imediato eu lembro de Maria Santíssima. É como que automático, instantâneo. Não tem como eu olhar para esta experiência que Isaías teve, da contemplação da glória do Senhor, sem que eu consiga ver que essa glória, esse Todo-Poderoso, esteve no ventre de Maria Santíssima. É um mistério extraordinário. Tudo aquilo que Isaías experimentou teofanicamente, em visão, Maria Santíssima experimentou na própria carne. É algo tremendo. Maria Santíssima, como diz a Lumen Gentium, ela é o modelo da igreja. A igreja é inspirada em Maria Santíssima. Isaías diz que o manto de Deus Todo-Poderoso entrava no templo. Viu o Senhor sentado num trono de grande altura, e seu manto estendia-se pelo templo. Seu manto.
No seio de Maria não está o manto. Está o próprio Deus Todo-Poderoso, está o Verbo encarnado. Aquele que tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que enche a terra com a sua glória, que mistério, né? Aquele que enche a terra com a sua glória, deixou-se prender no ventre de Maria Santíssima. Que mistério! Nós vivemos uma época em que as pessoas estão correndo atrás de mistério. Oh, meu irmão, tem um mistério para ti. As pessoas estão correndo. Aqui um mistério. Aquele cuja glória enche toda a terra, ele se deixou aprisionar no templo Maria Santíssima. Quando a gente escuta São Paulo nos dizer: vós sois o templo do Espírito Santo. Quem mais foi o templo do Espírito Santo, senão Maria Santíssima? Quem mais que ela? Que mistério, queridos. Que mistério. Então que neste sábado, que coincide esta liturgia já do profeta Isaías, aquele que contemplou a glória de Deus, aquele que descobriu quem era, aquele que estava sentado no trono, porque os serafins disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por sinal, queridos, isto já dispensa comentários. Vivamos esta experiência neste sábado com Maria. Esta passagem também, ela pode ser usada em chave de leitura para aquele momento que Pedro, lá em Cesareia de Filipe, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O profeta Isaías experimentou isto, esta graça. Os serafins, eles cantavam alternadamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo estremeceu de fumaça. Diante daquilo, Isaías estremece, Isaías se reconhece pecador. Quem dizem ser o Filho do Homem? Pedro pula e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu em Jesus. O que foi que vimos semana passada? Só Deus tem poder de perdoar pecados. Apenas Deus. Eles não reconheciam Jesus como Deus, como Filho de Deus. Pedro reconheceu: Tu és
o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus de Deus, luz de luz. Então, esta visão teofânica que Isaías experimentou, Pedro, ele reconhece de forma simples. Em um homem que, ao lado dos outros, não tinha diferença, por sinal, era até um pouco pior que muitas outras pessoas. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Ele se apresenta como o servo sofredor. Deixemo-nos, nesta semana, moldar-nos pela experiência do profeta Isaías. Ele nos dirá muito ao longo desta semana. A Sagrada Liturgia trará para nós, ao longo desta semana, momentos impactantes, importantes. A experiência de um chamado que, guardando as devidas proporções, também deve ser o nosso chamado. Devemos reconhecer a grandeza de Deus. Quem reconhece a grandeza de Deus não pode se ver, senão como Isaías. Ai de mim, que estou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É alguém que se lança, é alguém que se revela, é alguém que se desnuda diante de Deus. É alguém que tem a coragem de ver a glória de Deus e a sua pequenez, a sua indignidade. Foi o caso de Maria Santíssima. Diante dessa glória, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Que o teu querer, que a tua vontade. Isaías estava dizendo: eu gostaria, mas como? Sou um homem impuro. Meus lábios são carregados, são pesados. Aí um serafim pega uma brasa com uma tenaz, encosta na boca de Isaías, pronto. Tudo muda. Maria Santíssima perguntou: como vai ser isso? O Espírito Santo virá sobre ti. A força do Altíssimo te cobrirá. Aquele que de ti vai nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, são personagens que experimentaram a glória de Deus. Mas não percamos este foco. Isaías tem uma visão da glória de Deus, do seu chamado. Maria não teve uma visão. O que nela acontece é um fato real. É a encarnação, é a manifestação desse Deus Todo-Poderoso, cuja glória enche toda a terra. Repito-me, não canso-me de dizer isto. Não foi o manto de Deus que estendia-se pelo templo. Foi o próprio Deus que habitou no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia, nesta oportunidade, reconheçamos esta palavra do Evangelho. Nós estamos diante, por sinal estou falando aqui, nem falei para vocês as referências da leitura, Isaías capítulo 6, do 1 ao 8, o Salmo 92 ou 93, o Evangelho
Mateus capítulo 10, do 24 ao 33. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Depois, leia com calma. Seja a primeira leitura, seja o Evangelho, estamos diante de um princípio de relação. Uma relação entre o discípulo e o mestre, entre o servo e o senhor. Mas tenhamos cuidado, queridos. Tenhamos cuidado. O discípulo não está acima do Senhor, do mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta para o discípulo ser como seu mestre e para o servo ser como seu Senhor. Embora estejamos diante de um princípio de igualdade, tenhamos cuidado, queridos. Tenhamos cuidado, porque este princípio de igualdade, ele não nos coloca acima do nosso mestre, acima do nosso Senhor. Tenhamos cuidado. Este é o grande perigo do discípulo de Jesus. Basta ao discípulo ser igual ao mestre. Basta ao servo ser igual ao seu senhor. Isto é um perigo. Satanás tem pego este princípio de igualdade ou de solidariedade e tem levado muitas pessoas a fazer o que ele fez. A soberba da glória, a soberba, não, eu sou igual a ele. Cuidado, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porém, no entanto, todavia, o Pai é maior que eu. As obras que faço não são minhas, são as obras do Pai. O Pai é maior que eu. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não percamos, queridos, esta dimensão. Esta solidariedade entre servo e senhor, discípulo e mestre, é uma linha tênue. Para que queiramos estar em pé de igualdade, não é mais ele que manda e nós somos nós que mandamos. Nós determinamos o que ele tem que fazer. Ele vira para nós um burro de carga, desculpe, perdão pela expressão, um pau mandado. Eu quero isto, ou seja, não é ele que quer algo e eu faço. É ele que submete-se às minhas ordens. Tenhamos cuidado, queridos. O Papa é o Papa, mas ele é servo de Jesus Cristo. Ele é servo desse Senhor, ele é discípulo desse mestre. O Papa é aquele que, diante da glória de Deus, sempre se reconhece pequeno, impuro, pecador, necessitado da graça, da misericórdia de Deus. E por sinal, Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se reconhecia um homem impuro.
Se reconhecia, se achava um homem de lábios não apropriados para a missão. Todavia, quando o ser humano tem uma experiência com Deus, a vida dele muda. Nunca esqueçamos disto, queridos. Ah, como eu gostaria de ter uma experiência com Deus, irmãos. Eu tenho lutado por isto. A pessoa que tem uma experiência com Deus, a vida dela muda. A pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, a vida dela muda. O serafim pegou uma brasa. Foi lá com a tenaz, né? Pegou aquela brasa, tocou na boca, dizendo: brasa é fogo. Uma das imagens do Espírito Santo é fogo. Ele é fogo. Não há quem tenha. Nunca esqueça disto. Nunca esqueçamos. Quem de fato tem uma experiência com o Espírito Santo tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. A partir daquela brasa, ele estava pronto para testemunhar, ele estava purificado, ele estava apto a profetizar. Mas atenção. Profecia aqui não é massageamento do ego de ninguém. A pessoa já está lá em cima, já está muito. Não é essa a profecia, queridos. Cuidado. Cuidado com esses profetas, com os profetas da corte. Cuidado. Com os profetas do elogio, com os profetas que estão abarrotados de presentes caros, milionários. Cuidado com esses profetas que não têm a coragem de falar a conversão. O profeta Natan, diante do rei Davi, contou toda aquela história, né? E o camarada rico, aí chega lá em vez de ele pegar uma ovelha, uma vaca dele, né, para matar, um boi, um bezerro, ele foi buscar daquele que tinha só uma cabritinha para matar. À medida que ele foi contando isso, o sangue foi subindo. Davi foi trocando de cor. Quando ele terminou de contar aquilo, o próprio rei Davi assinou a sua sentença. Profeta, fala logo, não perca tempo não. Me diga quem é esse camarada, porque o homem que fez isso, ele é digno de morte. O profeta apontou o dedo para ele e disse: é sua excelência, é o senhor esse homem. Basta que o servo seja igual ao seu senhor. Basta que o discípulo seja igual ao seu mestre. Não há nada encoberto. Não há nada escondido que fique oculto. Por favor, irmãos. Jesus não está mandando aqui ninguém pegar os podres de ninguém e jogar na lama. Jesus está falando dele, da mensagem dele. Aquilo que vos ensinei na escuridão, anunciai a luz do dia. É isso que ele está dizendo. Ele não está mandando a gente pegar a vida de ninguém e jogar aí no ventilador, nada disso.
Isso é tudo coisas indevidas que não devem ser feitas. A mensagem de Jesus não é para ficar escondida. Ela não é para ficar oculta, aprisionada, engessada. É para ser transmitida. É para ser anunciada. O tempo comum é o tempo do discípulo missionário anunciar a mensagem de Jesus Cristo que é transmitida pela igreja. Por isso ele precisa estar em comunhão com a igreja. Por isso ele precisa estar em comunhão com Pedro, que experimentou a glória, inclusive a glória teofânica do Monte Tabor, na Transfiguração. Ele viveu momentos singulares. Tu és o Cristo, tu és aquele que Isaías viu. O tempo comum é este tempo de fazermos este anúncio de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus ensinou não é para nós ocultarmos, colocarmos embaixo da mesa, mas é para anunciar aos telhados, de cima dos telhados, em plena luz do dia. Porque é a mensagem da vida. É a mensagem da esperança. Mas para isso é necessário que o Espírito Santo nos queime de verdade, queridos. Para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada. Para que possamos de fato ser discípulos de Jesus Cristo, para que de fato sejamos seguidores do Mestre Jesus, para que de fato sejamos servos do nosso Senhor. Com Maria Santíssima, que disse: eis aqui a serva. Não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não tenhais medo daqueles que só têm jurisdição na matéria. Naquilo que perece, naquilo que apodrece, naquilo que se decompõe. Naquilo que exala mau cheiro. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. Não tenhais medo deles. Tendes temor àquele que tem poder sobre o ser humano na sua totalidade. Ou seja, o homem não é só corpo, o homem não é só matéria. O homem não é apenas sentidos orgânicos. Não tenhais medo daqueles que só podem atingir a periferia. A parte física, estética. Aqueles que podem cortar as mãos, os pés, furar os olhos e matar o corpo. Não tenhais medo. Para que esta missão seja levada a termo e a cabo, é necessário esta experiência de Isaías. Todos nós precisamos passar por esta experiência de Isaías, diante da santidade de Deus. Santo, santo, santo. Não podemos cair no mundo, não podemos entrar no tempo comum, queridos, sem a consciência da santidade de Deus e dos nossos pecados, das nossas impurezas, que
todos os dias precisam ser transfundidas em Deus. Não podemos, queridos. O mundo espera algo de nós. O mundo espera algo dos discípulos de Jesus Cristo, dos servos do Senhor Jesus. É necessário que todos os dias queiramos ser queimados por essa brasa viva do altar, que capacita-nos, que prepara-nos, que modifica a nossa vida para que possamos levar a mensagem de Jesus. Só assim a mensagem de Deus transmitida por nós causará efeitos. Ela precisa transformar o pregador. Ela precisa atingir o pregador. Como iremos fazer este anúncio? O discípulo de Jesus Cristo precisa ter esta consciência do seu pecado, da santidade de Deus, e a santidade de Deus precisa consumi-lo. É só depois disto. Queridos, isto é algo tão maravilhoso, porque até então é o serafim falando com o profeta Isaías. É só no final da leitura que nós vamos escutar. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? É por isso que Jesus diz: não terás medo. A pergunta feita a Isaías ele faz para nós: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por mim? Não tenhais medo. Você está indo em meu nome. Você está indo por mim. Saiba que você não vai só, eu vou junto. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te abandono. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que tu fores. Não tenhais medo daqueles que podem até matar o corpo, mas a matéria não é tudo. Claro que isto nenhum significado tem para quem não crer na transcendência do ser humano, na metafísica. Para quem crê que com a morte tudo se acaba, nada mais tem, isto não tem nenhuma influência. Só que o cristão, para ser cristão, é uma premissa do ser cristão. Isto é credo da igreja. Creio na vida eterna. Creio na ressurreição da carne. Creio na comunhão dos santos. O discípulo de Jesus é aquele que crê que há algo a mais. O discípulo não é aquele que teme a morte do corpo. O discípulo não é aquele que teme a morte do corpo. Ah, porque vão me matar, vão tirar a minha vida, parei, acabei, estou indo embora. Não, 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 não. O discípulo é aquele que tem a plena consciência que quando este tabernáculo se desfizer, quando esta construção humana, periférica, sensitiva, for subtraída, for desconstruída e talvez de forma brutal, eu tenho um edifício construído nas mansões celestiais. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo.
Não tenhais medo deles. Continuai a vossa missão. E saibam de uma coisa: aquele que me for favorável diante dos homens, eu lhe serei favorável diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você já imaginou o que significa isto, queridos? Por amor a Jesus, nos mutilaram, nos tiraram a cabeça, nos queimaram vivos. O corpo foi queimado, o corpo foi destruído, os membros foram apartados. E aí, tudo acabou? Como é que fica agora esta situação? O homem, repito-me, ele não é. Repito-me também, outra vez, para quem crê. Para quem não crê, isto aqui não afeta em nada. Mas para quem crê, o ser humano não é apenas e simplesmente tão somente este corpo mortal, perecível, destrutível. Ele é algo a mais que isto. E é nesta hora que o Senhor Jesus vai dar testemunho de nós. Esse me pertence. Esse me confessou diante dos homens. Esse morreu desse jeito por causa de mim. Ele é meu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, eu testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. O discípulo missionário tem esta consciência, que quando o seu tabernáculo terreno se desfizer, sobretudo de forma brutal, por amor a Jesus, ele será recebido nas mansões celestiais por aquele que vai dar testemunho dele diante do Pai que está nos céus. Ô missionário, mas isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia missionária. É só nessas circunstâncias que o Senhor vai dar testemunho de mim? Não. Jesus vai dar testemunho daquele que viveu na verdade, que viveu no amor, que viveu na justiça, que viveu na hospitalidade, que viveu na visitação, que foi um samaritano. Como o Papa Francisco tem dito, ele quer uma igreja samaritana. Uma igreja que desça da sua cavalgadura, que vê o indigente caído, machucado, ferido, e ele desaloja-se, ele faz quênosis. Ele vai lá e acolhe aquela pessoa. A igreja de Jesus precisa vestir-se de um samaritano que se compadece, que não tem medo daqueles que matam o corpo. Nós podemos morrer dormindo, né? Tranquilamente. Rezou o seu terço, o seu rosário, rezou a São Miguel, fez as suas orações, como é? Rezou para a Santa Paulina do coração agonizante de Jesus Cristo. Dormiu e já acorda na eternidade. Jesus vai dizer, esse aí me pertence. Jesus vai dar testemunho daquele que lhe foi propício, que lhe foi íntegro, que venceu a tribulação do dia a dia, a tribulação da carne, que venceu o pecado, que tão de perto nos rodeia, querendo consumir-nos, querendo devorar-nos, para que não participemos
desta santidade que Isaías participou e contemplou? Jesus vai dizer: esse me pertence. Esse venceu a tribulação da carne, os ímpetos da carne. Ele lutou, ele caiu muitas vezes, ele tropeçou muitas vezes, mas sempre buscou levantar-se. Ele não se debruçou no pecado dele, ele sempre olhou para mim como autor e consumador da sua fé. Ele venceu a tribulação. Ele lutou para isso. Ele cuidou dos famintos, dos sedentos, dos descalços, dos desnudos. Ele visitou, ele acolheu. Jesus dará testemunho daqueles que lhe forem fiéis. Que pela intercessão de Maria Santíssima, sobre todos nós, desça a bênção desse Deus que liberta, que queima. O que é que tem na minha vida, o que é que tem na sua vida, que hoje precisa ser queimado por essa brasa viva do altar? Qual é o pecado que não conseguimos vencer? O que é que nos oprime, o que é que nos escraviza? O que é que não nos faz ser pessoas libertas? Peçamos hoje que de verdade o Espírito Santo venha sobre nós, que um querubim pegue uma brasa viva do altar e nos queime por completo. Que o fogo do Espírito Santo nos consuma, para que sejamos testemunhas de Jesus, para que não tenhamos medo de viver o encontro com Deus, para que não tenhamos medo de, em plena luz do dia, anunciar ao mundo a experiência de Deus que pode ter acontecido na escuridão do nosso ser, numa hora tão difícil, numa hora tão amarga, numa hora de trevas, numa hora de turbulência. Mas ali nós tivemos um encontro profundo com Deus. E agora nós queremos transmitir de sobre os telhados, em plena luz do dia, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém experimentou, mas nós experimentamos essa graça de Deus da nossa vida e por isso queremos partilhar com o mundo. Que desça sobre todos nós, meu irmão, minha irmã, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.